E esse é o mesmo Supremo Tribunal Federal, e a gente nota quais são as prioridades dessas pessoas, e que isso não se trata nem um pouco sobre cumprimento da lei, como diz a mídia, e a gente vai chegar lá. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que é tigrão para lacrar e para aparecer com o Elon Musk, para censurar o povo brasileiro, ele é tchutchuca para notificar político corrupto. Vejam essa notícia do G1. STF tenta há 10 meses notificar deputado denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Paulinho da Força e chefe de gabinete não são encontrados por oficial de justiça. Deputado. A assessoria do parlamentar diz que ele ocupa o mesmo gabinete há 14 anos e telefone é conhecido de todos. STF tenta há 10 meses notificar. Está aqui essa reportagem do Globo de quando é aqui? Não consigo abrir por causa do... 2 anos atrás, 2021. Tá aqui, 14/2/2021. Esse é o retrato do Brasil do Alexandre, do Gilmar Mendes, do Barroso, do Toffoli. Quase um ano para notificar um deputado cujo interesse do gabinete e os telefones são públicos. E o Elon Musk é notificado por tweet. Claro, corrupção, lavagem de dinheiro, não são coisas de urgente, né? Daí que o cara tá lavando um dinheirinho e sendo corrompido, né? Urgente mesmo é você perseguir os idosos presos no 8 de janeiro, você perseguir o presidente por ter visto uma baleia no mar, empresário que se recusa a ser conivente com a censura, que faz reclamação em grupo privado de WhatsApp. Essas coisas são realmente muito mais graves que corrupção e lavagem de dinheiro. Porque corrupção e lavagem de dinheiro, a penalidade pode ser, em casos extremos, você ser até levado à presidência da República, com muito amor. O que nos leva a um interessante questionamento, né? Há uma voracidade do Alexandre contra o X impressionante. Mas onde está essa voracidade contra o Facebook, contra o Instagram, contra o WhatsApp, contra o YouTube? Eu gostei que o deputado Gustavo Gaia respondeu essa pergunta hoje num tweet certeiro, onde ele diz o seguinte: já parou para pensar que só temos Facebook, Instagram, WhatsApp e Google ainda porque essas empresas aceitam acatar as decisões criminosas do Moraes? E a minha tentativa de recrutar de alguma forma, trazer o Elon Musk para essa briga, é justamente porque eu sei que desses caras a gente não teria nada. As empresas de tecnologia atuam no Brasil sem qualquer problema com o Supremo Tribunal Federal. Eles até entram com recurso, mas os recursos não julgam e não tem consequência nenhuma. Não tem conflito porque eles aceitam cumprir cada uma das decisões criminosas do Alexandre. E isso ficou explícito no que a gente já tratou ontem não, na terça-feira, sobre a confissão do Mark Zuckerberg de que a Meta cedeu às demandas do governo Biden, cartinha de desculpa do Zuckerberg, que atuou para censurar certos discursos, todos de direita nas plataformas, censurou reportagens verdadeiras. O pau tá atorando nesse assunto no mundo. Mas voltando para o Musk, vem aí a cereja do bolo. Se o Elon Musk não fizer o que ele não pode legalmente fazer, o Alexandre decidiu que ilegalmente vai suspender as atividades do X no Brasil. Eu vou repetir. Se o Elon Musk não fizer o que ele não pode legalmente fazer, o Alexandre decidiu ilegalmente suspender as atividades do X no Brasil. E há quanto tempo que eu venho cantando essa bola? Mas, como sempre, você tem aqueles que apostam na pacificação, no deixa disso,
O Alexandre não seria louco de comprar essa briga. Quantas vezes eu não ouvi isso? Ah, Paulo, você falou que o Alexandre ia tirar o X. Tô aqui, o X está funcionando normalmente. Uhum. Você achou mesmo que o Alexandre de Moraes fosse deixar Alan dos Santos e eu falarmos livremente? Você achou mesmo? Essa é a censura mais ampla e grave da história do Brasil. Pela primeira vez, a gente vai ter poderosos de amplo espectro político censurados. Getúlio Vargas não seria capaz de imaginar a magnitude do que o Alexandre está fazendo nesse momento. Não vou nem falar de regime militar, porque isso é absolutamente ridículo. A escala. O professor Olavo de Carvalho sempre fala que o brasileiro perdeu o senso das proporções, falava. Né? E essa é. Eu estou tentando te devolver o senso das proporções. Essa é a maior censura da história do Brasil. A mais ampla, a mais grave. Você está vivendo esse momento. Mas ninguém mais liga para ilegalidade. Por isso que hoje de manhã a gente acordou com mais essa do ministro Alexandre. Ou melhor, do Alexandre. Eu parei de chamar esse cara de ministro. Esse vagabundo. Na falta de representantes no Ex no Brasil, STF bloqueia recursos financeiros da Starlink. Da Starlink. Então a gente está falando do cara tá tão maluco que ele tá comprando briga não só com o homem mais rico do mundo, mas penalizando o Google, gente muitíssimo bilionária. E é óbvio que é uma briga que não compensava comprar, né? O Napoleão Bonaparte tem uma frase que é maravilhosa, que ela diz o seguinte: nunca interrompa os seus inimigos quando eles estiverem cometendo um erro. Então deixa o Alexandre se afundar. Deixa o Alexandre se afundar. Ele pegou e bloqueou os bens da Starlink. Starlink tem 20 mil assinantes do Brasil, que é menos do que 1% do que ela tem no redor do mundo. Então a perda de receita para a Starlink e para a SpaceX é insignificante. Mas a briga, a afronta, essa sim é grande. E o que o Alexandre de Moraes está fazendo na prática? Ele está se utilizando de práticas de mafioso, de bandido, de vagabundo, prática mafiosa mesmo, para pressionar quem não segue a vontade dele. A briga dele com Elon Musk se tornou pessoal. Não tem nada a ver com o que diz a lei, instruções normativas. A gente fala aqui só para. É quase que uma masturbação jurídica aqui, porque a gente sabe que não tem. A gente sabe que o que o Alexandre quer é perseguir e censurar. E ele quer ir aonde ele acha que dói. E ele faz isso o tempo inteiro. Não consegue fazer nada com o Roberto Mantovani no aeroporto de Roma, porque ele está em outro país? Não tem problema, manda a Polícia Federal para casa dele 6 horas da manhã de domingo, para toda a família dele sofrer junto. Não consegue pegar o Oswaldo Eustáquio? Vai atrás da filha. Ela é menor de idade, não pode ser presa? Ameaça a mãe. Não consegue quebrar o Daniel Silveira? Manda prender a mulher dele, tira as redes sociais da mulher dele. Mas o STF está explodindo isso de vez. E aí não tem empreendimento. O investidor internacional, olha, se vocês tivessem ideia, eu converso com advogados de grandes empresas, o que eles olham para como o STF está agindo. Isso significa menos emprego para você. Então, se você estava naquela de que eu vou me preocupar com a minha vida, não estou mais preocupado com X, isso é emprego para você, isso é a sua empresa que você está empreendendo, que está debaixo dessas regras. Não adianta ser, não vou mais me preocupar com política, porque tá aí as consequências de você não se preocupar com política. Todos vocês que broxaram em dezembro de 2022, em janeiro de 2023, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então aí para você. Você tem que abrir o olho. Quando é que você vai perceber? Esse Alexandre é um canalha, é um vilão, é um filho da puta. Tá ferrando com o Brasil. Alguém tem alguma dúvida de que o homem mais odiado do Brasil hoje é o Alexandre de Moraes?
O homem mais desprezado pelo povo brasileiro é o Alexandre de Moraes. E o Pacheco? Bom, o Pacheco, que é a pergunta que está na cabeça de todos os brasileiros de bem. O Parques do Vale é um loteamento com a ambição de se tornar uma nova cidade na região do Vale do Aço, com área de 2,5 milhões de metros quadrados. A empresa Ibiporã faz obras de infraestrutura no local e é dona de 240 lotes, que valem pelo menos 114 milhões. Mas em Ipatinga, ninguém sabe quem é o dono do negócio. Quem é dono hoje você não sabe, né? O dono? Quem ficou dono disso aqui é? Não, isso não. Tem nem ideia. Nunca apareceu o dono aí? Ibiporã é a empresa que... Mas quem que é dono da Ibiporã? Isso que eu não sei, né? Ninguém sabe quem é o dono? Até o início do ano, fundos administrados por 3 bancos eram donos do loteamento. Em fevereiro, eles entregaram a Ibiporã a uma pequena empresa chamada Gênesis Participações, que tem capital social de apenas R$1.000. Um documento da Junta Comercial de julho mostrava Humberto Teixeira como o único dono da Gênesis. Humberto é um técnico em segurança de origem humilde, sem qualquer experiência com gestão de empresas. O famoso laranja. Você não sabe dizer como ele virou dono deste patrimônio milionário. Qual que é o sentido do mais da senhora ser dono daquilo? Eu entendo, é muito valor. É muito valor. O cara mora no favela. Dono daquilo? Você me emprestou o nome dele para aquilo? Eu não sei te informar. Desde maio, a gestora administrativa do empreendimento é uma assessora de confiança de Rodrigo Pacheco, Bruna Godinho. Mas ela nunca recebeu salário por este trabalho, apenas o salário de funcionária do gabinete de Pacheco em Belo Horizonte. Você está trabalhando na Ibiporã? Ou para o senador Pacheco? Você tem alguma... Você tem crachá, alguma coisa aí? Eu tenho identificação, sim. Posso te apresentar? Pega lá de fora que eu vejo entender. Bruna não quis dar entrevistas. Uma dúvida só que eu tirar. Quem te contratou para trabalhar na Ibiporã? Me manda por Você e-mail. pode essa pergunta apenas? Não, anjo. Manda a pergunta por e-mail. No dia seguinte, a abordagem do UOL, sua exoneração do gabinete de Pacheco saiu no Diário Oficial. Ah, Por foi e-mail, ela exonerada? disse ter sido Acabou? atrás da resposta. Que coisa impressionante. Quantos milhões? 110 milhões? Só um pedaço do loteamento, é? Entendi. Vocês entendem aí que o Pacheco tem milhões de razões para não comprar? Quer dizer que então que os assessores do Rodrigo Pacheco e do ministro Alexandre Silveira, que também já foi senador em Minas Gerais, atuam num loteamento que foi registrado por um laranja. 240 lotes, 114 milhões. Aí todo negócio é entregue a uma empresa com pequeno capital social, R$1.000. Essa empresa recebeu uma oportunidade de ouro, só tem um dono. Esse dono é um coitado, um laranja, não é um magnata da construção, não é um empresário imobiliário, um técnico de segurança que vive numa favelinha, coitado, numa casinha humilde. Nenhuma experiência com gestão de empresa, a mulher do cara é uma coitada. Não tem ideia de como é que ele virou dono de um empreendimento de mais de 100 milhões de reais. Meu Deus do céu, cara. Porra, alguém me responda no chat se dormiu sem um puto na conta e acordou no dia seguinte sendo dono de um empreendimento gigantesco. Quem diria que o Pacheco não ia trazer prosperidade? E aí, Pacheco, que eu digo porque a gestora administrativa do empreendimento, essa Bruna Godinho, assessora do Pacheco, só que, poxa, que moça de bom coração, pra você ver, na política, não é só dinheiro. Essa moça caridosa nunca recebeu R$1 para gerir um negócio desse porte. Só era remunerada pelo chefe de gabinete do Senado Federal. E aí, um dia depois de ser questionada sobre esse negócio da China, vou chamar assim, a Bruna foi exonerada pelo gabinete do Rodrigo Pacheco. E ela própria diz que quem teria sido convidado para fazer essa caridade, trabalhar de graça, foi José Júlio Costa Neto,
que é apontado como ministro forte, como homem forte do ministro de Minas e Energia do governo Lula, o Alexandre Silveira. Aí depois que o UOL descobriu essas informações, o UOL, essa reportagem do UOL, olha, você viveu para me ver colocar uma reportagem do UOL no Paulo Figueiredo Show. O José Júlio Costa disse que assumia a propriedade da empresa que toca o empreendimento. Muita coincidência, né? E o tal do Humberto Laranja trabalhava com vendedor de carros em um lote nos fundos da casa do Zé Costa Neto. Isso tudo foi no ano de 2023. Você ouviu algum desdobramento? Alguma investigação da Polícia Federal? Quantos velhinhos a Polícia Federal prendeu? Nova operação da Lesa Pátria hoje. E até agora a gente não sabe. Será que o Rodrigo Pacheco tem diálogos cabulosos com os ministros do governo Lula, que coincidentemente são do mesmo estado que ele e também aliados políticos dele? Será que o senador Rodrigo Pacheco não age contra o Supremo justamente porque ele tem rabo preso? Está devendo? É uma pergunta que o público tem que fazer. Cheira mal. E se nós tivéssemos polícia e não capachos do Alexandre, a gente saberia a resposta. O Alexandre arrumou mais uma confusão com a Folha de São Paulo, que está em guerra com o ministro, censurando uma entrevista com o ex-assessor do Bolsonaro, Felipe Martins, que passou 6 meses preso. E é isso que você está vendo aí. Um dos maiores jornais do Brasil, velha mídia, Folha de São Paulo, sofrendo censura prévia por parte do ministro Alexandre de Moraes. Cada vez que isso ocorre é maravilhoso porque é a bolha sendo furada. Né? Eu volto a dizer que até pouco tempo só nós, os perseguidos políticos, falávamos para a bolha conservadora do que aconteceu com o Alexandre. E o que proporciona furar a bolha é justamente essa falta de senso, essa ambição. Mais e mais pessoas vão sendo impactadas e vozes contrárias à ditadura começam a aparecer. Olha isso. Veto a Moraes à entrevista à Folha é a censura prévia, diz Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Você já viu algum desses institutos de defesa, direito da defesa da democracia, caramba, de garantias, direitos humanos, não sei o quê? Você já viu algum desses institutos falando mal do Alexandre? Não? Pois agora você está vendo. E caia da sua bunda, porque até o grupo Prerrogativa se colocou contra essa decisão. E disse que, abre aspas, porque as regras democráticas têm que valer para Chico e para Francisco. Puta merda! Viu o grupo Prerrogativas, que se calou diante de tudo que aconteceu comigo, falando alguma coisa contra? Se tem uma coisa que não ocorre no Brasil, o que vale para Chico vale para Francisco. Ou vocês não lembram do Lula dando entrevista enquanto estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba? Olha ele aí, dando entrevista coletiva preso. Que lindo. Ou do Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar dando entrevista preso. Olha aí. Olha ele aí. Mas Felipe não. Felipe não. Outro que se manifestou, que foi o ex-ministro Marco Aurélio Mello, esse tem sido há muito tempo, muito coerente, era o melhor ministro que a gente tinha no STF. Coitado, quando criticaram ele por soltar o André do Rap, eu dei razão para ele. O cara que realmente olhava o processo sem capa, como ele dizia. O pau que dava em Chico, dava em Francisco. O que valia para o André do Rap, valia para o Lula, valia para o Paulo Figueiredo, valia para o Chiquinho da esquina. E o que ele disse? A censura é nociva e não combina com o Estado de Direito. Bota aí a imagem pra gente, Bruno. No Marco Aurélio. Censura de Moraes à Folha nociva
e não combina com o Estado de Direito, diz Marco Aurélio. E olha, pasmem. Eu já falei Marco Aurélio, Folha de São Paulo, Instituto de Defesa não sei o que, mas veio uma das vozes que eu não esperava, uma das vozes um dos maiores defensores do Alexandre de Moraes, mais do que o Cacai, até o governador Tarcísio resolveu falar contra o Alexandre em defesa do Felipe Martins. Você sabe que o Tarcísio é o cara do a gente não combate o Alexandre. A gente se junta ao Alexandre. Está ele aqui. Sou absolutamente contra, diz Tarcísio sobre a censura de Moraes à Folha. Para você arrumar uma declaração do Tarcísio contra o Alexandre de Moraes é porque a bolha furou mesmo. Porque os comparsas do Alexandre, realmente, o Tarcísio só não tirou nota 10 porque, ao mesmo tempo que ele defendeu o Felipe Martins, ele também defendeu a censura ao Pablo Marçal, dizendo que aquilo não era censura, mas sim o cumprimento das regras eleitorais. O Tarcísio tem horror ao Pablo Marçal. Mas o que é curioso é que os dois são unidos em normalmente não questionar o Alexandre. Mas agora até o Tarcísio está questionando. Então falta o Pablo Marçal. E o meu ponto nessa história, o Marçal é oportunista. Então quando for oportuno ele falar do Alexandre, ele vai falar. Não tem nenhuma preocupação comigo, com você. A sanha de poder. Mas não tenho dúvida. A minha briga é com o Alexandre. O dia que o Marçal começar a falar do Alexandre, tamo junto. Tamo juntasso. Não tenho tempo para brigar por São Paulo, a prefeitura de São Paulo. Tem uma briga. Minha briga é pela liberdade de expressão e ela passa pelo Alexandre. E eu acho que a gente está indo num bom caminho. Eu digo para vocês, não desanimem. Não desanimem. Tenham um bom ânimo. Nada dura para sempre. Eu digo para vocês, eu tenho absoluta fé na providência divina e eu acho que nós vamos fazer a nossa parte. Eu duvido que o povo brasileiro me decepcione no 7 de setembro. Eu sou o que se chama hoje em dia de populista, né? Um dia a gente aprofunda essa discussão, mas o meu ponto principal é que eu acredito na sabedoria do povo, mesmo com os enganos imperfeitos, etc., mas eu acredito na capacidade do povo mais do que na capacidade desses ungidos. Eu acredito em você que está em casa, você que está me assistindo, você que está pilotando Uber, táxi, você que está lavando roupa, você que está me ouvindo no caminho do trabalho, você que está me ouvindo enquanto corta cabelo, você que está me ouvindo no seu breakzinho, no seu momentinho de lazer. Eu acredito mais em você do que eu acredito nas Camilas Bonfins da Globo News, nos Alexandres de Moraes, nos especialistas do UOL. E acho que o povo está no seu processo de conscientização.